e eu me olhava e eu estava subindo. Quando eu começava a subir nesse sonho, eu percebia que eu estava meio que flutuando. É como se eu estivesse sendo puxada para cima. Eu observava à minha volta aquele silêncio até quando eu estava bem alto. E nisso eu olhei para o céu, próximo das nuvens do céu. E eu olhei para o céu e eu vi o céu se abrindo. Ele veio, uma nuvem foi se afastando para um lado e outra nuvem foi se afastando para o outro lado. E formando como se fosse um círculo em camadas. Se abriu a primeira camada de nuvens, se abriu a segunda camada de nuvens e a terceira camada de nuvens foi se abrindo. Quando eu via que as nuvens se abriam e surgiam bem devagarzinho anjos sobre elas. E esses anjos, eles olhavam para baixo, para onde que eu estava, e eles tinham aquelas buzininhas, aquelas que faz assim, ó. E eu ouvia essa buzininha, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. E eles tocavam todos ao mesmo tempo. Eles eram como aqueles anjos das pinturas. Eu via eles como aqueles anjos das pinturas antigas, aqueles bochechudinho, gordinho. Então, eu via essa imagem sobre as primeiras nuvens que estavam em círculo. Círculo menor de nuvens, um maior e outro maior. Como se um fosse sobreposta à outra. E nessa primeira camada de nuvens mais próxima a mim, eu via esses anjinhos pequenininhos, bochechudinhos com aquelas cornetinhas. Da segunda camada de nuvem, ele estava cantando, ele fazia esse som. Ah! E transmitia muita paz. Eu sentia como se eu estivesse naquele ambiente ali. Eu ouvia o que eles estavam ali cantando. E eu via o que eles estavam tocando. A terceira camada de nuvem, eu vi agora, é um anjo muito maior. E eu via com os meus olhos que ele tinha a imagem de homem. Eu via que ele tinha a imagem de homem. E esse anjo maior que estava sobre o último degrau de nuvens, ele falava e soava a sua voz como duas vozes. Eu ouvia glória e em cima, sobreposta do nome glória, eu ouvia santo. E eu ouvia glória e ao mesmo tempo eu ouvia uma subvoz, ao mesmo tempo santo. Como se quando ele falasse, saísse duas palavras ao mesmo tempo, dois sons ao mesmo tempo, santo e glória. E aí, e era ao mesmo tempo, e eu estava suspensa, olhando para o céu aberto, e eu via essas primeira camada de nuvens, com esses anjinhos bochechudinhos, depois eu via a segunda camada de nuvens, e fazendo e eu ouvia e via ao mesmo tempo a terceira camada de nuvens, aquele anjo grande já falando santo, glória, santo, glória. Quando ele falava santo e ao mesmo tempo eu ouvia glória, ele dizia santo e ao mesmo tempo eu ouvia glória junto. E eu observava duas vozes em uma só. E quando ele falava, que ele fechava a sua boca, ele já tinha liberado as duas palavras ao mesmo tempo. É como se colocasse ao mesmo tempo os dois sons e elas começassem e terminassem ao mesmo tempo, falando essa palavra. Era vários ali sobre a nuvem
e todos eles falavam ao mesmo tempo: Santo Glória, Santo Glória, Santo Glória. E ao mesmo tempo a buzininha soava, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, desse jeito. E ao mesmo tempo eu também ouvia aquele som celeste. E dali eu olhei aquilo por um tempo e do meio daquela nuvem desceu uma espada. Levantei a minha mão assim e peguei ela. E ao mesmo tempo cantando e falando Santo Glória. Daí eu ficava com essa espada na minha mão e eu não entendia. Eu estava com a minha consciência ali, eu sabia que era eu via e eu entendia o que estava acontecendo. E desceu novamente daquele céu aberto outra espada. E eu peguei ela e eu olhava, ela tinha um nome de uma pessoa da minha família. E olhei novamente para o céu e desceu outra espada. E daí eu já estava com 3 espadas comigo. E a primeira eu sabia que era minha. A segunda eu vi o nome de alguém da minha família. E a terceira espada também tinha um nome. Daí aquele som encerrou e aquele céu se fechou. E eu descia bem lentamente, coloquei os meus pés no chão. Então eu estava com 2 espadas que não era minha e uma que era minha. E eu percebi, eu ganhei as espadas. Eu sentia como se elas fossem um prêmio que eu tivesse ganhado. Amém, meus irmãozinhos? Esse é o sonho que eu quero trazer aqui para vocês. Há um tempo eu estou procurando por um som que pareça com o que eu ouvi quando o céu se abriu. E eu até conversei com uma irmãzinha que ela compõe. E ela disse assim, eu vou orar para ver se o Senhor me deixa fazer esse timbre de celeste na minha voz. Mas acabou que a irmã não me enviou. E encontrei aqui no YouTube um canal com um som muito parecido do que eu ouvi quando o céu se abriu. Vou colocar ele aqui junto com esse vídeo. Amém?